Fernando? Tudo bem? Vamos então? Boa noite, boa noite. Boa noite. Formalmente, boa noite agora. Meu nome é Geraldo, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de processo penal. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Tiago, a todos vocês aqui. Eu tenho muito orgulho de participar desse projeto. É uma honra muito grande e muita confiança também no êxito dele. Eu escolhi como tema um tema que me é muito caro, os sistemas processuais. Vou falar de sistemas processuais e o foco do curso é uma abordagem crítica. Esse tema, que seria um tema de base do direito processual penal, ele tem uma tradicional abordagem. Ele costuma ser tratado de uma determinada maneira pelos processualistas penais brasileiros e mesmo por muitos processualistas penais estrangeiros. Eu não concordo com esta abordagem tradicional, no entanto, vocês vão fazer concurso. Portanto, vocês precisam conhecer esses esquemas conceituais mais ou menos consensuais na doutrina, que vão perguntar a vocês, e vocês têm que estar habilitados para lidar com as questões que vão surgir daí dentro do campo mais tradicional. Não significa que não seja crítico, significa que ele é um olhar sobre a maneira como se organiza e se administra a justiça penal em um determinado lugar, em um determinado tempo, que não é o olhar que eu particularmente adoro e que me parece que seja o mais correto. Essa abordagem dos sistemas processuais eu vou deixar para a segunda parte do nosso encontro, a segunda parte da aula, sempre uma aula que eu espero que seja muito aberta, com a participação de vocês, as dúvidas que vocês eventualmente queiram colocar. Na primeira parte da aula eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu vou abrir com o meu ponto de vista, o que eu penso sobre os métodos de arbitramento da responsabilidade penal de seres humanos, os métodos de definição de adjudicação da responsabilidade penal de pessoas, como esses métodos eles podem ser classificados, porque levam determinados nomes, porque levam determinadas designações, e que cuidados vocês deverão ter com isso. Portanto, eu vou iniciar falando um pouquinho do que me parece que deve ser uma abordagem de sistemas processuais penais. Eu não diria exatamente crítica, Thiago, mas de fato transdisciplinar. Transdisciplinar porque o saber processual penal é também política. É também exercício do poder e submissão ao poder. Ele é história. Porque as pessoas são responsabilizadas de determinada maneira em um lugar, em um território específico, ao longo do tempo. Essas formas de responsabilização eventualmente mudam, mas aquela história específica daquela comunidade, ela tende a permanecer. Tende a permanecer. Eu vou introduzir agora um pequeno conceito, um pouquinho mais complicado, mas que é um conceito importante. Se nós pensarmos qualquer organização social definindo responsabilidades, se organizando para arbitrar conflitos e estabelecer castigos, essas organizações sociais, elas se estruturam para durar. Uma característica das instituições é a sua vocação de permanência. Por isso, quando nós falamos, olha, a história
da justiça criminal brasileira, história da justiça criminal mexicana, história da justiça criminal norte-americana, nós temos grupos sociais que se organizaram, estabeleceram métodos de responsabilização que nós vamos definir aqui. Hoje, no século XXI, como responsabilização penal, responsabilização criminal, e que estes métodos têm uma certa vocação de estabilidade. Eles vão mudar? Vão mudar. Nós estamos em plena efervescência, em plena mudança. Vocês estão acompanhando aí pelos jornais, pela televisão, os acordos de colaboração premiada no âmbito da Lava Jato, técnicas de captação de som, imagem, ambientais para emprego com prova penal. Tem uma série de novidades que a própria dinâmica social introduz no método de arbitramento de responsabilidade, mas o seu eixo, aquilo que o estrutura, tem pretensão de ser estável, tem pretensão de durar. E eu não aprendo o processo penal sem conhecer essa história desta comunidade, de como ela se organizou para responsabilizar seres humanos pela prática de crimes. Portanto, o direito processual penal, ele é direito, ele reivindica uma autonomia própria do jurídico, ele lida... O que se quer dizer, Geraldo, com o direito processual penal é direito? Eu quero dizer que existem critérios de validade dos atos que são praticados. Desde a notícia de um crime até o final da execução de uma pena, existem critérios de validade destes atos, são critérios de validade jurídica. São critérios estabelecidos por uma ordem jurídica para definir este ato pode produzir plenamente os seus efeitos e tornar legítima a solução de um caso penal, uma absolução, uma condenação, a execução de uma pena, o cumprimento de uma pena, ou estes atos não estão em conformidade com um determinado modelo normativo, eles não deverão produzir seus efeitos regulares se forem praticados em desconformidade com esse modelo normativo. Uma eventual sentença condenatória não gozará de legitimidade política, será um castigo arbitrário, e é o direito que vai nos fornecer esses critérios. Portanto, existe uma autonomia do jurídico, o direito processual penal. O direito nos fornece esses critérios, só que esses critérios não foram criados pelos juristas. Não surgiram de uma inteligência singular superior de alguém. Eles surgem na história. Daí que o saber processual penal também é necessariamente história. E a história do Brasil, claro, é muito diferente da história do Peru, é muito diferente da história da África do Sul, é muito diferente da história da Austrália, é muito diferente da história da Inglaterra. Portanto, compreender direito processual penal não somente como um ramo do direito, um campo, uma parte do campo jurídico, mas como um campo aberto, em que o direito é importante, pelos critérios de validade que eu mencionei, mas a história também é importante. Somente a história? Não apenas a história, porque a história que nos interessa é a história de grupos humanos. Portanto, é a história de um grupo de pessoas que compartilha línguas, comidas, roupas, instituições como casamento, música, e elabora juízos de valor sobre tudo isso. É cultura. E a antropologia vai nos ajudar a entender o aspecto cultural da responsabilização. Porque aqui, nesse mesmo território, nesse mesmo espaço onde está situada a cidade de São Paulo, há 300 anos,
a definição de responsabilidades pela prática de atos que violam interesses vitais de um ser humano era diferente da responsabilidade criminal estabelecida por um juiz criminal do Fórum da Barra Funda hoje. A cultura daquele povo que estava aqui há 300 anos, há 350 anos, não é a cultura cosmopolita, mundializada, globalizada que nós experimentamos hoje. Portanto, direito processual penal também é um conhecimento permeável à antropologia. Temos o jurídico no direito processual penal. E não se espantem, por isso é diferente. Por isso aquilo que eu estou expondo a vocês é bastante diferente do que se costuma encontrar nos livros de processo penal. E nos livros de processo penal, o direito é o direito. E esses saberes todos, história, antropologia, psicologia, filosofia, eles colaboram para a compreensão do fenômeno jurídico. A minha visão não é essa. A minha visão é que o direito processual penal também é história, também é antropologia. Por quê? Porque a minha compreensão do direito é a compreensão de práticas sociais. Então, uma anotação que eu faria é esta: o direito como prática social. O direito como prática social. Uma prática social ordenada, uma prática social submetida a critérios, uma prática social avaliada, julgada pela história, julgada historicamente, mas fundamentalmente uma prática social. Uma prática social. E esta prática social, ela como método, sempre que pensarmos em método, nós temos que imaginar o seguinte: o mundo é um tanto caótico. O mundo é como aquele armário nosso, não é isso? Não sei se você tem. Meu armário é assim, abre aquele armário, eu fico com medo de ser engolido pelo armário. Não, o mundo é caótico. E o método é uma forma que nós encontramos de ordenar o caos. O método é uma maneira que nós temos de dar ordem a um mundo que resiste a essa ordem. Porque o mundo não é ordem. O mundo não é necessariamente ordem. Nós é que ordenamos. E para cada finalidade ordenamos de uma determinada maneira. Portanto, se no âmbito de uma comunidade nós combinamos que não devemos admitir que um de nós mate o outro, e que se eventualmente isso acontecer, uma resposta deve ser dada, nesse mundo caótico é razoável que haja uma ordenação, uma definição de método para saber como eu vou responsabilizar aquela pessoa. Por que eu vou responsabilizar? O que eu vou fazer? O que nós, sociedade, faremos? Vamos organizar. No mundo caótico, vamos organizar essa responsabilização. É muito importante ter em mente o seguinte: exatamente nessa visão muito mais de longo prazo, muito mais de longo prazo mesmo, que nem sempre a maneira de, vamos usar a palavra responsabilizar, a maneira de responsabilizar pessoas pela prática de infrações penais se fez por meio de castigos corporais, da privação da liberdade, da pena de morte. Sociedades humanas encontraram outras técnicas para responsabilizar criminalmente pessoas. Negócios jurídicos, acordos. O fundamento disso, não importa se religioso, a suposição de que um acordo restabeleceria a paz daquela sociedade, isso acalmaria os deuses, não interessa. O fundamento, se ele é transcendente ou não transcendente, isso não interessa. O que interessa é que seres humanos desenvolveram métodos para responsabilizar criminalmente outros seres humanos, e nem sempre esses métodos redundavam na aplicação dos castigos, na apuração dos fatos, na
definição, a partir da apuração dos fatos, de que alguém é merecedor do castigo. Muitas vezes, estes métodos se resolviam de forma outra consensual, ou até não consensual, mas sem necessariamente investigar a existência de um fato, o caráter criminal dele, a responsabilidade penal por este fato atribuído a alguém. Esta responsabilidade era atribuída àquela pessoa sem um lastro naquilo que nós vamos chamar de provas. Por que eu gosto de destacar isso? Não só porque vocês todos conhecem a transação penal, todo mundo aqui tem uma formação, sabe que existe juizado especial criminal, sabe que há transação penal, estão acompanhando atentamente essa novela que se chama Lava Jato, estão vendo falar em tração premiada, colaboração premiada, acordo para cá, acordo para lá, acompanham os filmes que reproduzem um pouco, mais fielmente, menos fielmente, sistemas de justiça criminal de outros lugares, o plea bargaining, acordos e tal. Isso, a globalização produziu um benefício em termos de conhecimento. Isso nos permitiu entender que nem sempre o castigar derivava de se apurar se alguém praticou um determinado crime. O ato de castigar alguém, de impor um castigo, nem sempre foi o resultado de um processo de investigação da existência de um fato, da autoria deste fato e da capacidade daquele acusado de entender o que estava fazendo. Muitas vezes, acordos definiam responsabilidade penal. Isso é um método. É um método muito diferente do método probatório. Da notícia crime, da vítima se apresentar ao delegado de polícia, dela relatar um fato, o delegado instaurar um inquérito, liberar 2 inspetores para buscarem informações, recolherem estas informações, esses elementos informativos, documentos, acionar a perícia, a realização da perícia, interrogar testemunhas, levar isso ao Ministério Público, que, convencido de que ali tem uma boa base, oferece uma denúncia, o juiz manda a defesa falar, a defesa contesta aquela denúncia, o juiz se convence de que há uma base para aquela acusação, admite a acusação e há uma produção probatória. Ao final desta produção probatória, as partes se manifestam e vem uma sentença. Essa é apenas uma das maneiras de se responsabilizar criminalmente alguém. Este é apenas um dos métodos. E existem outros métodos. Portanto, quando nós pensamos em sistema, nós estamos mexendo com todo o processo penal, com história, com antropologia, com direito. Estamos colocando num campo específico do saber várias maneiras de se fazer isso, de se responsabilizar pessoas. Maneiras diferentes, por razões distintas. E é interessante que o que nós chamamos de transação penal hoje, o plea bargaining, vai aparecer em vários momentos da história da responsabilização criminal no mundo ocidental. Em vários momentos, a responsabilização criminal no mundo ocidental dispensou provas. Em outros momentos, requisitou provas, não abriu mão de provas. Então, temos formas diferentes e esse é um desafio para o jurista. Entender essas formas diferentes, classificar essas formas diferentes. Mundo da vida, aquele caos, se faz de um jeito ou se faz de outro, eu abro o meu armário, eu agora tenho que classificar isso. Até aqui está tudo bem? Tranquilo mesmo? Beleza? Então, tarefa do direito processual penal é entender essa maneira de arbitrar responsabilidades. Entendê-la historicamente, antropologicamente, entendê-la em termos de validade jurídica. Vai ter um outro elemento que eu acrescentarei daqui a pouco, mas esses 3 são a nossa base. E aí vem um problema, porque nós vamos designar as coisas, vamos dar nomes a esses comportamentos, esses atos.
Nós, por exemplo, no Brasil, chamamos a petição inicial do Ministério Público de denúncia. Outros, em outros lugares, dirão que denúncia é a notícia de um crime à autoridade policial. Chamamos a acusação do privado, do particular, nos crimes de ação penal, de iniciativa do ofendido, de queixa. Em algum outro lugar, queixa vai significar uma coisa diferente. Mais ou menos todo mundo chama de juiz aquele indivíduo que se coloca entre as duas partes, ouve, tem contato com a prova e ao final decide. Gostam de cinema? Você tentar estabelecer uma empatia com ele, né? Você está me acompanhando, né? Cinema. Uma refilmagem fantástica de um clássico chamado Operação França. Já viram? Começou agora, né? Tem uma semana, duas. Assistam Operação França. Operação França. E na Operação França há um juiz. Um juiz que tem por função investigar uma quadrilha de traficantes de drogas. Aí vocês vão... Farei, como você disse, eu não vou pedir para fazer cortes, porque comigo não tem cortes. Não tem cortes. Farei homenagem a quem de direito daqui a pouco. Mas, vocês verão o seguinte, vamos imaginar um Brasil ideal. Um Brasil lá dos manuais de processo penal, que vocês estudaram na faculdade. Vocês vão assistir a Operação França e ficar impactados. Mas esse juiz, ele é um policial. Ele é um investigador. Esqueçam o mundo do Brasil real. Tá? Não, esse Brasil é diante da Lava Jato. O Brasil diante da Lava Jato e o Brasil depois da Lava Jato. Não o Brasil diante da Lava Jato. Esse juiz é possível. Isso não é um juiz, mas é um juiz. Ele é um juiz. Um juiz que investiga, que organiza essa investigação, que prepara os elementos para a acusação, que presta contas para o procurador. Esse momento é impactante, o momento em que o juiz presta contas ao Ministério Público daquilo que ele está investigando. Quer dizer, hoje já não espanta tanto, porque a atuação de Sérgio Moro é essa. E não é uma menção ao juiz Sérgio Moro que o censure por ser o Sérgio Moro. A censura nem. Porque se lá na França esse juiz pode, não sei se é o ideal, mas ele pode cumprir essas funções, porque lembra que eu falei que tem uma dimensão que é estritamente jurídica, que é da validade e invalidade, portanto lá são válidos os atos, alguns, assistam ao filme, são válidos alguns dos atos que este juiz pratica investigando. No Brasil não há isso. No Brasil esses atos seriam inválidos. Não teriam a aptidão para produzir efeitos jurídicos. Para usar uma terminologia mais antiga, seriam nulos. Mas é o juiz que está ali praticando. Então, juiz, defesa, contraditório, sentença, denúncia, queixa, petição inicial, nulidades, invalidade, são palavras que vão circular em vários lugares diferentes, em vários países diferentes, em vários momentos diferentes, para designar atos processuais que não são necessariamente os mesmos do juiz. Esse juiz francês, lá do final dos anos 70, início dos anos 80, ele não correspondia a um modelo de juiz norte-americano. Então a expressão é a mesma, juiz. Mas os critérios de validação, os critérios de validade jurídica aplicáveis a um não são aplicáveis ao outro. Isso acontece com o sistema acusatório. Isso acontece com os sistemas. Da mesma maneira que, quando nós falamos em sistema no Brasil, nós pensamos numa determinada organização da justiça criminal,
Quando os norte-americanos falam em sistemas, eles pensam em uma outra organização. Quando os franceses falam em sistema, eles pensam em uma outra organização. Esse é um enorme desafio para vocês hoje, especialmente para quem faz concurso. Por quê? Com a globalização, com a cooperação penal internacional, com a cada vez maior interlocução entre sistemas jurídicos diferentes, com os diálogos entre sistemas jurídicos diferentes, vocês se depararão com o uso de determinadas expressões aqui e lá fora, que são as mesmas expressões para designar coisas muito diferentes. Vocês precisam estar preparados para isso. Portanto, quando se fala sistema acusatório, o sistema brasileiro é um sistema acusatório, o sistema brasileiro é um sistema inquisitório. Quando os argentinos falam isso, os norte-americanos isso, os espanhóis a mesma coisa, não estão se referindo ao mesmo sistema acusatório. Estão se referindo, cada um deles, à sua concepção do sistema acusatório. A sua concepção do sistema acusatório. Há um professor espanhol chamado Juan Montero Aluca. Deixa eu precisar anotar o nome dele. Ele incomoda tanto essa impossibilidade de usar a mesma expressão para designar a mesma organização. Todo mundo usa a expressão sistema acusatório, mas para falar de coisas muito diferentes, de modos de atuar do Ministério Público muito diferentes, até de lugares onde nem há Ministério Público, de modos de atuar dos juízes muito diferentes, da polícia muito diferentes, dos advogados muito diferentes. Por que eu vou ficar usando essa expressão? Ele questiona, e na opinião dele isso só fazia sentido no século XIX, hoje não faz mais. As justiças estão organizadas mesmo, todo mundo sabe o que é um promotor de justiça, o que é um juiz, cada país não, o que é um advogado, um defensor público, e perderia sentido falar em sistema acusatório e inquisitório. Virou uma Babel, usa-se uma mesma expressão para designar coisas muito diferentes. Então nós temos essa posição do Montero Aluca, mas não é a posição dominante, e eu creio que nós não temos muito que nos preocupar. Se nós tivermos a consciência de que nós estamos nos referindo à nossa maneira de administrar, organizar e administrar a justiça criminal, nós não temos que temer usar as expressões. Nós temos que chegar a um acordo. Porque se o que eu penso sobre um sistema acusatório é diferente daquilo que o francês pensa, não pode ser diferente daquilo que o professor Thiago pensa. Porque o professor Thiago não é francês, não está na França, está no Brasil. Não pode ser diferente daquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso pensa. Porque ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei das condições de validade? No final das contas, o Supremo Tribunal Federal vai dizer: isso vale ou não vale? Eu concedo habeas corpus ou não concedo? Portanto, aqui dentro, a doutrina processual penal brasileira, ela deve buscar um consenso sobre esses elementos. O que significa sistema processual penal para os brasileiros? O que significa um sistema processual penal acusatório? O que significa um sistema processual penal inquisitório? Portanto, o nosso desafio não é tanto um desafio de comparar a maneira como nós fazemos as coisas com a maneira como os outros fazem as coisas, mas de estabelecer um entendimento entre nós sobre o que é válido ou o que não é válido. E só por isso a noção de sistema já é importante. A noção de sistema é importante. Há uma tradição que vem do processo civil, de concentrar esses critérios de validade nos atos propriamente ditos. A petição inicial, no ato de produção da prova, nos atos decisórios. Só que na nossa área, que é a área de arbitramento de castigos, muitas vezes tudo tem uma aparência de legalidade, mas quando tudo está organizado, quando tudo está junto, quando nós concentramos tudo, nós observamos: puxa vida, concretamente não houve exercício do direito de defesa ali. Isso é para vocês, se vocês são defensores.
vocês dirão, muito provavelmente vocês viverão isso na pele. Esse acusado não está sequer entendendo o nome contra ele. Se o processo contra ele é mera formalidade. Para vocês terem uma ideia, de ser antigo, nos oferece uma gama de exemplos muito grandes. Até 1996, no Brasil, era possível se condenar uma pessoa da seguinte maneira: instaurava-se um inquérito policial, o Ministério Público oferecia a denúncia, o juiz recebia aquela denúncia e ordenava a citação do réu. Ele não era encontrado. Ele era então citado por edital. Ele era citado por edital para comparecer a um determinado lugar, fórum, um dia específico para ser interrogado. E ninguém lia editais, raramente a pessoa comparecia. Portanto, naquele dia, o juiz declarava aquele acusado réu, nomeava um defensor público. Esse defensor público oferecia uma defesa preliminar, chamada alegações preliminares, era designada uma audiência, eram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, quase sempre porque o defensor público, se o Estado não tinha encontrado o acusado, se a polícia não havia encontrado o acusado, se o juiz não havia encontrado o acusado, raramente o defensor conseguia encontrar também. Ele arrolava testemunhas fictícias, raramente ele conseguia produzir uma prova, e centenas de milhares de pessoas foram condenadas nesse contexto. Centenas de milhares de pessoas foram condenadas nesse contexto. Se vocês terem um trabalho de uma biblioteca jurídica, verão, todos os autores brasileiros, talvez com a exceção de José Frederico Marques, viram todos os autores brasileiros dizendo: o importante ali é que se deu direito de defesa ao acusado, pelo defensor público, ou onde não havia defensoria pública, em São Paulo não havia, pelo defensor dativo, ou pelo procurador do Estado, fazendo às vezes de defensor público. Hoje, vocês têm, estou absolutamente convicto, têm a certeza de que isso não é defesa, de que não havia contraditório nisso. Isso é inaceitável. Que essa condenação é uma condenação de um acusado indefeso. Vocês têm plena convicção de que uma condenação como esta, ela não vale. Ela é inválida. Claro, tem agora também um dispositivo no Código de Processo Penal que diz: se o réu foi citado por edital, não compareceu, não constituiu advogado, o que acontece com o processo dele? Fica suspenso. Por que fica suspenso? Porque o contraditório é impossível, porque o exercício do direito de defesa é impossível, e o contraditório e o exercício do direito de defesa são condições de validade das sentenças penais. Portanto, a nossa análise do método de arbitramento da responsabilidade penal acaba não sendo análise de um ato ou de outro ato. Ela tem que ser conjunta. No passado, uma análise conjunta validava uma condenação como essa. Como eu disse a vocês, centenas de milhares de pessoas foram condenadas porque, numa determinada noite, numa delegacia de polícia, um inspetor cansado, depois de um plantão de 24 horas, errava o endereço do indiciado na hora de datilografar. Eu fui magistrado. Eu fui magistrado por quase 25 anos. Eu guardo muitas dores do exercício da minha função. Uma delas, eu estou presidindo uma audiência, era uma lesão corporal culposa no trânsito. Estava lá o rapaz sentado, acusado. A testemunha entra, lá, presidindo a audiência em Niterói, e me chega a folha penal do acusado. Quando chega a folha penal do acusado, ele lá, condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão por roubo, mandado de prisão em vigor. E aí, tem uma notícia para te dar. Infelizmente, eu vou ter que te prender.
tem aqui uma prisão. Dá sua identidade aí, deixa eu ver, não é possível. Eu roubo? Impossível. Impossível. Pegar a identidade do cara, chama o defensor público para lá da vara criminal, que era outra comarca, e para só estar arquivado. Desarquivar o processo. Isso não era raro. Isso não era raro. Portanto, a noção de sistema, ela nos permite ter uma visão global dos métodos de arbitramento de responsabilidade, levando em consideração todos os elementos que eu já mencionei, todas as dimensões, me perdoem, que eu já mencionei, e acrescento agora, e uma dimensão política. Porque foi uma decisão política que permitiu que, durante séculos, até o ano de 1996, brasileiros fossem condenados sem defesa e sem contraditório. Para que uma nova decisão política mudou isso. Mudou isso. Então, a noção de sistema, ela é importante. Porque ela nos permite ver como funciona, eu vou usar uma expressão metaforicamente, como funciona essa máquina de responsabilização criminal. Mas ela só é importante se nós conseguirmos entender que, como qualquer máquina, como a câmera que me filma, como o carro que nos trouxe aqui, ela é complexa. Ela é composta por centenas, às vezes por milhares de elementos. Eu dei um exemplo do direito de defesa. Até 2008, vou dar um segundo exemplo. Até 2008, nós tínhamos uma outra maneira de processar criminalmente as pessoas. Inquérito policial, instaurado, concluído, denúncia oferecida. O juiz A recebia aquela denúncia. A justa causa para ação penal, recebia a denúncia. Designado ao interrogatório do acusado. Saía de férias. O juiz B, cobrindo as férias do juiz A, interrogava o acusado. Abria o prazo para a defesa preliminar. Aquela defesa era apresentada pelo advogado, pelo defensor. O juiz B voltava para a sua designação original, o juiz A tirava férias de novo, o juiz C ouvia as testemunhas avaladas pela acusação. Não é? E designava um dia para ouvir as testemunhas que a defesa havia rolado. Aquele juiz A que tinha recebido a denúncia e depois disso não veio mais nada no processo, volta de férias. E houve então as testemunhas avaladas pela defesa. Na verdade não houve, porque no dia lá o defensor abre mão de ouvir testemunhas. Ele então abre alegações finais, escritas, e recebe o processo e ele sentencia. Com base em quê? Como que são os depoimentos? Como é que é? Hoje não são mais assim, como eles eram até 2008. Aquele juiz B, que ouviu o réu, ele ouviu uma versão do réu e ditou para o técnico judiciário aquela versão. O juiz C, que ouviu as testemunhas avaladas pela acusação, ouviu cada um daqueles depoimentos e ditou aquilo que ele entendeu dos depoimentos para o técnico judiciário. E o juiz A, que ia proferir a sentença, o que ele fez? Ele ouviu alguém? Não ouviu ninguém, ele pegou textos e interpretou textos. Eu costumo brincar com uma história do Oswaldo Montenegro. Ninguém reconhece Oswaldo Montenegro. É o fim dos tempos, né? Que só eu tenho que escolher alguém mais novo. Ele é um compositor mais novinho aí que ajuda aí. Compositor. Quem você gosta? De quem você gosta? Você gosta de música? Adoro meu novinho. Você adora Oswaldo Montenegro? Adoro. Então vamos ficar com Oswaldo Montenegro, porque a história é dele, pelo menos pagamos direitos autorais. Oswaldo Montenegro resolve fazer vestibular. E era uma universidade mais simples, humilde, lá no Rio de Janeiro. Esse plano é bom sucesso, ele resolve fazer vestibular. O pai dele perturbando, ele já com algumas músicas ali, ele queria ser músico, mas aquela pressão familiar. Vai lá, prova de português e literatura, interpretação de texto, uma música dele. Resolvi meu problema. Minha vida está aqui. É aqui. Nota 6.
ele errou, né, segundo o examinador, na interpretação do texto da música que ele escreveu. Pô, mas não é possível, eu me lembro, eu estava na praia tal, eu estava pensando na mulher qual. Como é que eu posso ter errado? Eu sei o significado, por que eu usei aquela metáfora? 6, quase ficou reprovado. Assim os nossos juízes julgavam interpretações de texto. Interpretações de texto. Em 2008, isso muda. Isso muda, e vocês vão encontrar no artigo 392 do Código de Processo Penal hoje uma regra que estabelece que o juiz que teve contato com a prova deve ser o juiz que vai proferir a sentença. Vocês vão encontrar algo que, para a minha geração, é um espanto. Audiências. Prova oral. Alegações orais. Não tem interpretação de texto. Tem ali as testemunhas falando, o acusado falando, a defesa falando, a acusação falando e o juiz falando em seguida. Isso é sistema. Antes era de um jeito e agora é de outro. Então, a oralidade, o fato desta oralidade se produzir num ambiente em que todos são fiscalizados, portanto, num ambiente público, a distribuição das tarefas entre as pessoas que estão participando do processo penal, tudo isso forma as engrenagens de um sistema. Tudo isso forma a engrenagem de um sistema. E esse sistema, essa engrenagem, esse complexo, ele é todo importante. Ele é todo importante. No exemplo que eu dei, do processo penal brasileiro até 1996, o fato do acusado ter sido citado por edital, de não ter comparecido, inviabilizava uma defesa concreta. Mas as pessoas eram condenadas assim. No segundo exemplo, o fato do juiz que estava proferindo a sentença não ter visto o acusado, não ter visto as testemunhas e ter decidido a partir da interpretação de textos de depoimento, era validado, passou a não ser. Portanto, esses elementos, esse conjunto de elementos, forma aquela máquina, uma engrenagem. A máquina do carro. Então, tem vários mecanismos desse dispositivo carro que, se nós tirarmos, não vão funcionar bem. É claro que alguns são mais importantes que outros. É evidente que são. Alguns são considerados fundamentais. A Constituição, no artigo 5º, no artigo 93, diversos artigo 96, diversas passagens, vai estabelecer alguns elementos que ela considera fundamentais para esse sistema, mas não vai estabelecer todos. O Pacto de São José da Costa Rica vai dizer, alto lá, nada de obrigar o acusado a produzir prova contra ele próprio. O Pacto de São José da Costa Rica vai dizer, alto lá, nada de pegar um juiz, esse juiz condenar, sem que aquele acusado tenha a oportunidade de buscar a revisão dessa condenação por um outro tribunal, outro juiz do tribunal, duplo grau de jurisdição. Então nós vamos ter muitos elementos desta engrenagem, mas o sistema nos permite entender como eles são a ordem no caos. Como eles são a ordem no caos. Como nós vamos designar para cada uma daquelas pessoas uma tarefa, a forma dos atos, as condições de validade. E isso não surge das nuvens. Isso surge da história, das práticas, do aperfeiçoamento das práticas e de decisões políticas. Nós temos uma grande decisão política, que é de 1988 com a Constituição. Essa é uma grande decisão política. E eu acabei de dar 2 exemplos para vocês de centenas de milhares de pessoas que foram condenadas depois de 88, sem defesa, sem análise adequada da prova, sem uma fundamentação séria das próprias decisões judiciais.
Mudou em 96, mudou em 2008, mudou em 2011. Não se pode sair por aí prendendo cautelarmente as pessoas, prendendo preventivamente as pessoas. Isso não é um problema só das medidas cautelares, é um problema do sistema e da decisão política que está por trás dele. Daí que é possível, daí alguns doutrinadores estabelecem algumas relações. Modelos de adestramento, de responsabilidade criminal, que empoderam, uma palavra que é muito usada, que fortalecem a defesa, estão mais próximos de sistemas políticos democráticos. São compatíveis com a ideia do Estado de Direito. Modelos que fragilizam a defesa são incompatíveis com o Estado de Direito, estão mais próximos de formas políticas autoritárias. É possível estabelecer o seguinte, para tentarmos definir um consenso. O sistema acusatório tem que ser esse sistema que organiza tudo isso, pessoas, os sujeitos, não só os sujeitos isoladamente, não só o Ministério, o promotor de justiça João, mas a instituição do Ministério Público. O que ela pode fazer? Não apenas o promotor de justiça, que tem aquela responsabilidade pela acusação, mas a própria instituição. Quem fica no lugar dele? Não pode ser alguém que seja amigo íntimo do acusado, que seja inimigo do acusado. As substituições vão obedecer algumas regras. Organiza aquela instituição, o Ministério Público, os promotores, o juiz, a instituição Poder Judiciário, para viabilizar o duplo grau de jurisdição. Quem é que vai julgar o recurso? A polícia, o delegado, mas também a polícia. Então nós temos pessoas singularmente definidas nos processos de responsabilização criminal, instituições, normas, como eu acabei de dizer, lá, aquela que em 1996 exigiu a suspensão do processo, sempre que não fosse possível garantir, Pacto de São José da Costa Rica, a ciência efetiva do acusado acerca da acusação, que a proibição de processar alguém citado por edital consiste na exigência de que todo acusado saiba que está sendo processado. Isso está no Pacto de São José da Costa Rica, está no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Então, já vai ter organização, vai ter uma regra, vai ter aqui um princípio, mas vai ter conjuntos de regras, conjuntos de princípios. Porque essa que eu mencionei, somada àquela outra de 2008, tudo isso vai formar um conjunto de normas que estrutura a defesa penal. Que estrutura a acusação penal. É muito importante estruturar a acusação penal. Porque se optamos por responsabilizar pessoas criminalmente através do Poder Judiciário, das sentenças dos juízes, é porque não admitimos que isso se faça pela força. Daí que é necessário garantir à instituição do Ministério Público meios para responsabilizar criminalmente as pessoas. Oferecer ao Ministério Público e a cada promotor de justiça ou procurador da República que atua condições de provar aquilo que ele está alegando. Não teria sentido fecharmos a porta para um tipo de responsabilização e fecharmos para outro também, porque acabaríamos saindo daquele patamar do Estado de Direito que eu mencionei. Então, um sistema, ele vai ser esse complexo de sujeitos, complexo de instituições, complexo de normas, complexo de conjuntos de normas, destinados à apuração da responsabilidade criminal de alguém. Um sistema acusatório, ele dialoga com sistemas políticos democráticos, um sistema inquisitório dialoga com sistemas políticos autoritários. É conjunto. Cada um de um jeito. No Brasil de uma maneira, em outros lugares de outra forma. A gente pode mudar? Claro que vai, porque claro que vamos mudar. A dinâmica social nos leva a mudanças. Lembra que eu falei? As instituições
tendem a ser estáveis. Uma instituição, ela não pensa nela como alguma coisa que não presta, ela pensa nela. Instituições não pensam em si, mas elas se desenvolvem imaginando-se ali uma trajetória de estabilidade. Mas o mundo muda, as coisas mudam e há efetivamente mudanças. Apesar disso, e essas mudanças são lentas, de um modo geral são lentas, apesar disso, a nossa história determina um pouco como a gente vai resolver as questões. Por que optamos nós por responsabilizar criminalmente as pessoas a partir de provas? Deve ter alguma razão histórica para isso. Por que nós não aceitamos o plea bargain? Deve ter uma razão na nossa história que explica isso. Não vai ser o caso de eu colocar aqui para vocês agora. Não há tempo, é muito mais complexo, mas é importante entender que é muito diferente da maneira como os norte-americanos resolveram pensar a vida deles. Só para dar uma ideia da diferença, todo mundo aqui responde uma pergunta facílima no concurso público. A quem compete julgar os crimes dolosos contra a vida? Ninguém responde? Essa é aquela do saco. Me perguntaram, eu fui beneficiado 2 vezes em provas. No vestibular me perguntaram quanto 1 quilo de alguma coisa correspondia a quantos gramas. Achei que aquilo era para passar, né? E na concurso para o Ministério, fui promotor de justiça também. No concurso para o Ministério Público me perguntaram qual era a diferença entre derrogação e abrogação. Eu não acreditei. Ano passado, você é promotor, vai para o Ministério Público. Se fizer uma pergunta mais difícil, você vai errar. Então, fazer essa fácil para você ser promotor de justiça. Essa é fácil, não é? A quem compete julgar os crimes dolosos contra a vida? No Tribunal do Júri. Isso está onde? Constituição. Em que artigo? 93? No 5º? Quem falou? 5º, que é o artigo dos direitos e garantias individuais. E nos Estados Unidos também, júri. Você é defensora. Está lá em... Eu só conheço aqui o fórum da Barra Funda. Por isso que o meu exemplo é Barra Funda. Barra Funda. Vamos todos para a Barra Funda. Né? Vocês vão todos para a Barra Funda. Vamos trabalhar na Barra Funda, vamos só aqui tomando, por exemplo, da Barra Funda. Está lá no Tribunal do Júri da Barra Funda, na primeira etapa do procedimento do júri, você e o acusado. Começa aquela audiência ali, inscrição das testemunhas, o juiz está ouvindo A, B e C, e o acusado está observando aquilo. Ele vira para você num determinado momento e te diz o seguinte: gostei desse juiz. Senti que ele é um cara íntegro. Senti que ele é um sujeito justo. E esse acusado, ele estuda direito. Ele diz: doutora, como é seu nome? Renata. Doutora Renata, me corrija se eu estiver errado. O Tribunal do Júri é uma garantia minha, não é? Você dirá. O que a Renata vai responder? Sim. Está previsto no artigo 5º da Constituição. É um direito meu, não é isso? É direito meu. É direito meu, não é direito do Ministério Público. Não tem sentido. Não, isso é direito. Se fosse diferente, se fosse alguma coisa ligada à administração da justiça, estaria no artigo 93. Se está no artigo 5º, é porque é direito seu. É absolutamente tranquilo. Pois é, gostei do juiz. Fui marcar a dedo. Estou de boas com ele. Eu quero ser julgado por ele. Não, mas ele, se entender que tem base aqui para a acusação, ele vai te pronunciar. Não, você não está entendendo, doutora Renata. Eu quero ser julgado mesmo por ele. Diga a ele que, se ele quiser proferir uma sentença, mesmo que seja condenatória, e no caso é um homicídio qualificado, mesmo que seja condenatória, aplicando uma pena de 30 anos, eu vou aceitar. Vai falar: não, pelo amor de Deus, não vou falar isso para ele. Vai falar exatamente aquilo. Você não é minha defensora, não é minha defensora. Vai dizer que é direito meu, eu estou abrindo mão do júri. Não é isso? Direito não faculta a gente? Ou é direito ou é dever? Ou é direito ou é obrigação? Se é direito dele, ele pode abrir mão do direito. Vocês têm que responder essa questão na prova oral.
Vocês já sabem que ele não pode abrir mão. Mas vão negar que seja um direito? E agora, como é que fica na prova oral? Vocês vão ter que responder algo que soaria absolutamente incompreensível para um professor. Fale, vamos tentar. Tenta aí. Pode tentar. Tenta, coragem. Coragem tudo. Sem coragem a gente não entra no paraíso. Coragem, não? Ele poderia abrir mão de um direito fundamental? Não poderia. Por que não? Ele não pode confessar a prática de um crime? Tá? Não pode se defender. Ele não é obrigado, ele não pode ser obrigado a produzir prova contra ele mesmo, mas ele não pode ser impedido de produzir prova contra ele mesmo. Ele pode chegar, olha, a arma está lá na minha casa. Está com todas as minhas digitais na arma. O cadáver eu enterrei no metal. Não, eu tenho direito a recorrer, não quero. Não quero recorrer. É uma coisa complexa. Os portugueses tentam resolver isso dizendo que é um núcleo essencial de direitos fundamentais irrenunciável. Tentam resolver isso. Mas um jurista norte-americano, você quer é tonto com essa história. E ele, não. Se é direito dele, qual o sentido? Nós temos um outro direito que é mais ou menos assim. Para a maioria de nós, que é o direito de votar, não é isso? É direito, mas é um direito compulsório. É um direito que se funde com o dever. Essas fusões de direito com dever, elas dão origem a uma categoria de direitos muito complicada, que é do direito irrenunciável, direito fundamental irrenunciável, que é sempre um núcleo pequeno num conjunto de direitos fundamentais. Você tem direitos fundamentais renunciáveis e direitos irrenunciáveis. Quais são os irrenunciáveis? Até ontem, isto é, até a edição da lei de controle, de combate do crime organizado, determinadas negociações jurídico-processuais não eram admissíveis porque os direitos que as impediam se situavam na categoria dos irrenunciáveis. Hoje, segundo consta aí, parece que nós vamos ter ainda, claro, que essa Operação Lava Jato, ela se consolide em termos de decisões do Supremo Tribunal Federal, mas tudo indica que isso foi modificado. Mas, voltando lá ao nosso juiz norte-americano, ele vai dizer, não, ele resolveu abrir mão do direito de ser julgado pelo júri, julgo eu. Então, nós temos que ter... o que eu chamo a atenção nessa definição dos sistemas é que usamos as mesmas palavras, usamos as mesmas denominações, mas nós temos que nos colocar nessa história. Para Brasil e Portugal, o direito ao júri, ali, no nosso caso brasileiro, o direito ao júri é irrenunciável, para os portugueses há outros direitos irrenunciáveis também que formam parte de um núcleo mais essencial de proteção da dignidade da pessoa humana. Mas nós não conseguimos dar uma explicação racional porque o júri é irrenunciável e a produção de prova contra si mesmo não é. Por exemplo, ele pode produzir prova. Não tem uma explicação. Então, é muito importante que nós entendamos que há uma delimitação disso. Dentro desta delimitação, todos esses elementos são importantes. Definição das funções, o que é um sistema acusatório para a gente? Aí já começando a segunda parte da aula, já dentro daquilo que é mais ou menos consensual. O que é um sistema acusatório? É um sistema que se caracteriza por distribuir as três principais funções processuais entre três sujeitos diferentes. Acusar com o acusador, defender com o defensor, julgar com o juiz. Então, esse consenso, mais ou menos, nós construímos. Construímos em oposição a um outro consenso. Qual é o outro consenso? No sistema inquisitorial, essas funções estão reunidas em um único sujeito. Não que os outros não existam, mas aquele único sujeito pode ser acusador e juiz. Pode ser acusador e juiz. Então, no sistema inquisitorial, nós temos uma característica, esta distribuição das três principais funções processuais entre três sujeitos processuais distintos. Em um sistema não acusatório, há uma fusão destas funções.
acusar, defender e julgar, são exercidos, ainda que haja acusador, defensor e juiz, são exercidos basicamente por um sujeito. No caso brasileiro, tradicionalmente pelo juiz. No caso norte-americano, pelo Ministério Público. Nós temos um sistema inquisitorial norte-americano. O promotor de justiça é o cara que acusa, mas também é o cara que julga, limitando muito a intervenção do juiz. Em que momento isso acontece lá? No plea bargaining. Os principais processualistas penais norte-americanos dizem: olha, esse plea bargaining não tem nada de acusatório, é totalmente inquisitório. O promotor de justiça é dono de tudo. No caso brasileiro, é o juiz. Naquele exemplo que eu dei da Operação França, assistam a Operação França. Assistam. Ele é muito importante como laboratório para o processo penal, para a gente ver esse processo penal em outro lugar, com outra característica. Aqui é o juiz, ele acusa e julga. E também tem os outros elementos do carro, os outros elementos da máquina. A oralidade, como mencionei, a publicidade. Tem muitos elementos. Um sistema, ele é uma entidade complexa. Ele é uma entidade complexa. Para a doutrina tradicional, e aí me referindo a Frederico Marx e a Hilton Nagel, publicidade e oralidade complementam com essa distribuição das funções as características que eles entendem que historicamente marcam um sistema acusatório. Outros autores vão entender que um sistema acusatório é um sistema de júri. Só há sistema acusatório se o juiz for popular. Mas essa já é uma posição minoritária no Brasil. É uma posição minoritária no Brasil. Tranquilo? Então agora vamos saber o que é acusar, o que é julgar. O que é acusar, o que é julgar. O que é defender também. Defender também não é uma categoria simples de definir. Acusar é atribuir a outrem uma infração penal. Atribuir a outrem uma infração penal. Pretender por isso a imposição de uma pena. E desenvolver todas as atividades necessárias para a concretização dessa pretensão. Então, acusar significa atribuir a outrem a prática de infração penal. Tranquilo? Esse atribuir a outrem a prática de infração penal em processo penal, as palavras do direito penal se confundem com as do processo penal, tá legal? São as mesmas palavras significando coisas diferentes. Não? Então, atribuir a outrem a prática de infração penal significa imputar. Então, a acusação é composta por uma imputação. Então, o que é essa imputação? Atribuir a uma outra pessoa a prática de infração penal. Crime ou contravenção. Mas acusar não é só isso. Acusar não é só. É muito importante que seja isso. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas acusar não é apenas isso. É atribuir a outra a prática de infração penal com um objetivo. Pretendendo a imposição de uma pena. Portanto, essa pretensão da imposição de uma pena, ela é fundamental na acusação. E não termina aí. Nós devemos, essa é uma contribuição importante de Ada Pellegrini Trimurti. Ainda que com um olhar mais, digamos, influenciado pelo processo civil, mesmo assim, esta como algumas outras contribuições da professora Ada são muito importantes. Essa é uma contribuição muito importante
Não termina aí, porque acusar também implica na prática de um conjunto de atividades para alcançar esse resultado. Estas atividades são atividades probatórias, e argumentativas. São atividades probatórias e argumentativas. E eu vou para a defesa, depois voltar, porque eu vou colocar um de frente para o outro, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque a defesa vai ser a resistência à acusação. Vocês também conhecem a noção do professor Antônio Ascarenhas Fernandes. O professor Antônio Ascarenhas Fernandes, professor de processo penal da USP, como a professora Ada Leguindinoda. Então, a defesa é a resistência à acusação. Nós podemos dizer que essa resistência à acusação tem um conjunto de atividades, que serão atividades probatórias, argumentativas também, mas focadas na resistência à acusação. Essa colocação de um frente ao outro, no modelo acusatório, ela revela que a defesa só faz sentido quando há acusação. Se a defesa é resistência à acusação, se não há acusação, não tem o que resistir. Isso também vai ter uma implicação grande e importante para vocês, quando o Ministério Público opina pela absolução lá no final do processo. Mas aqui eu vou voltar, só falando mais para os defensores mesmos. Tá? Então, se eu tenho uma força indo na direção daquela parede e o que eu defino como o oposto dessa força é o que resiste a ela, se essa força não existe, eu não preciso de resistência. Tá? Não preciso de resistência. Tanto a acusação como a defesa são conjuntos de atos, são entidades complexas. Portanto, a acusação não se resume a oferecer denúncia ou queixa. A denúncia ou queixa é apenas um primeiro ato de acusação formal. Um primeiro ato de acusação formal. Contestar, denúncia ou queixa é o primeiro ato de defesa formal. Primeiro ato de defesa formal. Nós podemos dizer que em 2008 o processo penal brasileiro sofreu uma mini-reforma. Em 2008, 20 anos depois da Constituição. E o objetivo fundamental desta mini-reforma consistiu em definir mais claramente a acusação e a defesa. Definir mais claramente a acusação e a defesa. O que mudou em 2008 para vocês saberem? E que é fundamental nessa exposição que eu estou apresentando aqui. O que mudou em 2008? Tivemos 3 leis que, no seu conjunto, produziram a reforma do processo penal brasileiro, essa mini-reforma. A Lei 11.689, a Lei 11.690, e a outra, qual é o número mesmo? Alguém tem um quadro de 8? 11.719, não é isso? Vamos dar uma conferida depois, se é 11.719. É só ir no artigo 394 do Código de Processo. Dá uma olhadinha depois. Essas 3 leis mudaram o capítulo da prova penal, o procedimento do júri e principalmente instituíram
uma fase intermediária no processo penal, regulada do artigo 394 ao 399. Essas três leis mudaram a disciplina jurídica da prova, a disciplina jurídica do júri, e introduziram uma fase entre as duas grandes etapas da persecução penal. E vocês se lembram, sabem quais são: investigação criminal e processo. Entre investigação criminal e processo, em 2008, se encaixa uma etapa de admissibilidade da acusação. Essa etapa de admissibilidade da acusação, que transforma o processo penal brasileiro em processo trifásico. Em processo ele era bifásico: investigação criminal, processo penal, persecução penal, investigação criminal, processo penal, da denúncia em diante, da queixa em diante, processo penal. De 2008 para cá, ele passa a ser trifásico: investigação criminal, ou etapa preliminar, ou fase preliminar, qualquer que seja ela, mesmo não necessariamente uma investigação criminal, mas em 99,9% dos casos, investigação criminal, etapa de admissibilidade da acusação, e aí sim, atividade de instrução e julgamento. Esta etapa intermediária veio para exatamente estabelecer os limites da acusação, o que é a acusação, como ela se desenvolve, o que o acusador pode fazer, o que é a defesa, como ela se desenvolve, o que o defensor pode fazer, e para dar concretude ao contraditório. Lembra que eu falei da máquina? Lembra que eu falei do carro? Lembra que eu falei da complexidade? O contraditório vem aí. O contraditório, ele se afirma no processo penal brasileiro nessa atividade intermediária, não apenas, e nesse ponto há uma divergência significativa entre o meu pensamento e o pensamento do queridíssimo Maurício Dicker, não apenas como uma regra, muito mais uma regra, como um princípio jurídico-político que busca limitar os poderes do juiz no processo penal. O contraditório não é apenas uma força que as partes ganham, uma força que elas vão ali exercitar, uma energia que elas vão exercitar, é também limitação da atividade judicial. Nos dois conceitos que vocês anotaram, atribuir uma infração penal a outrem, pretender a aplicação de um castigo em virtude disso, praticar atos para comprovar que aquela pessoa é culpada, resistir a isso, neste conjunto de elementos que compõem a acusação e defesa, nós temos uma estrutura de processo que afasta o juiz daí. O juiz não pode fazer uma coisa, não pode fazer outra. Afinal, o juiz nunca acusou, denúncia, pelo menos, nunca acusou. No Brasil, as coisas... Como eu disse a vocês, eu fui promotor de justiça. Eu fui promotor de justiça entre 1984 e 1988. Eu sou de um tempo no Ministério Público em que a acusação por crime de homicídio culposo era feita pelo juiz e que eu só entrava no processo depois. Trabalhei assim. Em 5 de outubro de 88 isso muda. O artigo 129, inciso 1 da Constituição, vai proibir o juiz e o delegado de polícia de acusarem. Então a mudança vem aí, muito recente, em 1988. O juiz e o promotor de justiça e o delegado de polícia não podem mais acusar, o Ministério Público pode acusar, artigo 129, inciso 1. Mas como eu disse a vocês, nesse olhar, essa lógica de longa duração, nesse olhar de longa duração, isso não é suficiente, porque até 2008, o artigo 384 do Código de Processo Penal permitia que o juiz acusasse. Ele não acusava na denúncia, mas ele alterava a acusação. Ele era dono, em parte, daquela atribuição da infração penal. Já ouviram falar dessa categoria? Porque é o terror de concursando.
o Tássio Libelli. O Tássio Libelli vai acabar comigo na prova. Você se infeliz pela passou do Tássio Libelli. Eu estou perdido, não adiantou nada, todo o tempo que eu gastei na vida. É um sofrimento, né? Artigo 384 do Código de Processo Penal. A mutatio libelli significa a alteração, a modificação efetiva da acusação em virtude do reconhecimento de que os fatos são outros. Diferentemente da emendatio libelli do artigo 383. Os fatos, não há dúvida sobre os fatos, há um certo consenso sobre esses fatos. E a discussão é em torno da classificação jurídica deles. Na mutatio libelli, não. O que parecia que era um roubo se transformou numa receptação. A vítima disse em audiência que não foi o cara, falou que o assaltante tinha 2 metros, o cara tem 1,40 m. Não dá para ser isso. A coisa está complicada. Então, mas ele estava no carro roubado 20 minutos depois. E a vítima disse que foi roubada por uma pessoa, que não viu mais ninguém. 1,90 m, e o cara tem 1,50 m. Então ali não. O ladrão ele não é, ele é o quê? Receptador. Então, ali já é um outro fato. Já é um outro fato. Até 2008, o juiz podia dar uma definição, chegar lá, não, o fato é receptação. E era interessante isso. Como os estudos sobre o discurso são fundamentais no direito, né? Qual era o discurso? Não, mas é para beneficiar o réu. Não, ele ia ser condenado por roubo. Ele ia ser condenado por receptação. E isso foi naturalizado. A doutrina processual penal, por gentileza, chama-se biblioteca, o lugar. Quando eu quero me esconder dos meus alunos na federal, é brincadeirinha, tá? Agora é brincadeirinha. Quando eu quero me esconder dos meus alunos na federal, eu vou para a biblioteca. Essa semana a biblioteca não me encontra. Brincadeira, você sabe que eu amo vocês todos, né? Voltando aqui, a nossas cargas da biblioteca, vão pegar lá e todos os autores vão dizer exatamente isso. Todos os autores vão dizer exatamente isso. Com algumas exceções. Raríssimas exceções, uma delas está na frente de vocês. Não faz sentido. Não tem nada de beneficiar o réu. Está sendo acusado de roubo. Não faz roubo. Como é que ser condenado por uma coisa que ele não fez pode ser um benefício para ele? Isso não faz sentido em lugar nenhum. E se condena por receptação, na verdade, o que nós temos? Um ato concentrado de atribuição e sentença. Porque eu mudo a atribuição de roubo para receptação e sentencio no mesmo ato. Ou mesmo que eu dê 3 dias de defesa, olha, eu estou mudando aqui, na minha opinião, eu sou juiz, né? Lembra que eu falei do contraditório? Falei da horizontalidade? O juiz não está na horizontalidade, ele decide, está na verticalidade. Não há contraditório entre quem manda e quem obedece. Não há contraditório na estrutura vertical. Por isso eu preciso controlar esse poder aqui. Por isso eu tiro de que está cá. A contraditório vai se dar nesse plano horizontal. O juiz virar e falar para o réu: 3 dias para se pronunciar, porque na minha opinião isso é receptação. E eu estou sendo bom com você, veja que eu estou sendo generoso. Não podia, né? A vítima falou que você tinha 1,80 m, você só tem 1,50 m, mas estou sendo bom com você de toda maneira. Porque você poderia, eu estou distraído, te escondendo no roubo. Não percebo que você é diferente. Não. É absurdo, né? Concorda? Então, o conceito, tudo isso funcional, na atribuição de um fato a outrem, demonstração disso, a produção da prova de ofício. A acusação não produziu a prova, mas foi o juiz que produziu. O acusador, ele... Que essa também, o discurso jurídico inquisitório, ele é fundado na hipocrisia. Ele não tem nenhum compromisso com a realidade. A justificativa para a produção da prova de ofício é uma eventual inércia da acusação, imaginando-se 2 coisas. Uma superioridade intelectual do juiz. Muitos de vocês farão prova também para o Ministério Público e para a magistratura. Farão prova para a Defensoria, Ministério Público e magistratura. Verão que são provas muito difíceis, todas elas, que são concursos muito difíceis. E vão trabalhar, vão ser defensores públicos, ou vão ser juízes, ou vão ser promotores de justiça, ou procuradores da República, ou delegados de polícia, e verão que é um mito a superioridade intelectual de quem quer que seja, sobre quem quer que seja. Isso é coisa do nazismo. Superioridade intelectual é coisa do nazismo. Então não tem isso. Isso é um mito. A superioridade intelectual
do juiz. E, naturalmente, a inferioridade intelectual do promotor de justiça. Ele é incapaz de produzir uma prova. Ele não sabe como se prova um roubo, como se prova a lavagem de capitais, de ativos de origem ilícita, como se prova uma receptação, como se prova um estelionato. Ele não sabe provar, o juiz é que sabe provar. Naquele conceito que vocês anotaram de acusação, essa entidade complexa que é a acusação, essa demonstração faz parte da acusação. Esse ainda é um ponto delicado no processo penal brasileiro. Lembram que eu falei 48 vezes aqui. As instituições têm vocação de estabilidade. Eu vou falar de uma outra maneira. As instituições resistem à mudança. Então, a nossa justiça criminal resiste a abrir mão da produção da prova de ofício. Tivemos avanços. Em 2011, essa mini-reforma se complementa com a lei das medidas cautelares. Ela se complementa com a lei das medidas cautelares. Lembra que eu falei? O sistema é um complexo, eu tenho que olhar para ele como um complexo. Então, essa reforma das medidas cautelares vai estabelecer, lá no artigo 311 do Código de Processo Penal, que um juiz não pode decretar uma prisão preventiva de ofício no inquérito. Está lá, não está? O que significa isso? Uma vedação própria do sistema acusatório. Não tem acusação, como é que o juiz vai decretar de ofício uma medida cautelar para apoiar uma investigação se o dono daquela investigação entendeu que aquilo era desnecessário? Não era necessário? Claro. Partindo-se do princípio regente fundamental do processo penal, que é a presunção de inocência. Presunção de inocência. Vou terminar com ela. Então, ali está uma vedação expressa. Não pode decretar. E quais são os dois movimentos na antropologia nós chamamos de permanência. Quais são os dois movimentos de permanência que nós encontramos aí, de permanência inquisitorial? O primeiro deles, mais evidente, está no próprio continuação do artigo. Mas durante o processo o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício. Bem justificativo do ponto de vista do sistema. Isso não está no sistema. Se eu penso o sistema, eu digo, isso é inconstitucional. Inconstitucional por violação do sistema. Porque o juiz vai estar praticando atos que são típicos de acusação. Atos típicos de acusação. E a prática está demonstrando. Hoje você tem uma grande alegria e uma grande frustração em ser professor de processo penal. Porque a prática mostra tudo aquilo que a gente diz. Por outro lado, ela se impõe e você fica frustrado porque você também não consegue dar nada. Então, é isso. A outra forma, mais sutil, da permanência, essa minha noja, é a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Porque essa viola um princípio hermenêutico básico. O professor Canutilho sempre destacou: você não pode interpretar contra o texto de lei. Nós também estamos vivendo isso agora, né, com a presunção de inocência mesmo, lá no Supremo Tribunal Federal. Tem texto meu escrito sobre isso, não vou falar agora aqui, não desviar. Mas são permanências inquisitoriais. Para vocês, o que é importante como defensores? Entenderem que as duas situações que era prevista legalmente, que era aquela que é uma violação do texto de lei, elas são violações de um sistema. E como esse sistema é um complexo, que tem uma dimensão política, tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão antropológica, mas tem uma dimensão jurídica de validade, essa contrariedade aos sistemas elimina a validade, ou é um fator de eliminação da validade jurídica daquela decisão. Então, os questionamentos vocês vão ter que fazer. Lembrando sempre do que eu falei, olha, a primeira vez que Frederico Marques afirma que produzir provas
e condenar o réu citado por edital é uma violação flagrante de um direito fundamental, se dá na década de 50. Foram necessários, quando eu falei 96, 40 anos para que o direito brasileiro compreendesse que era uma violação do direito de defesa. Então, essas mudanças, a gente não pode tomar a coisa como congelada. Isso que eu falo também, professor Antônio Pedro. Está dizendo, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que é constitucional decretar prisão preventiva de ofício durante o processo, converter de ofício uma prisão em flagrante em prisão preventiva, e a doutrina tem o papel de dizer que está errado. Isso é acusação, isso é uma modalidade, isso é uma técnica dentro do dispositivo acusatório de se formular a acusação. E vai ser assim. Frederico Marx não viveu o suficiente para ver a opinião dele prevalecer. Mas o papel da doutrina é, efetivamente, estabelecer quais são os conceitos que organizam aquele saber jurídico. Não tem doutrina, não tem compromisso com agradar ou desagradar gregos e troianos, ou gregos ou troianos. Uma coisa, em relação à citação por hora certa do processo penal. É a mesma lógica. Por quê? Vamos voltar ao ponto da base do sistema. Conhecimento integral e prévio da acusação. Conhecimento integral e prévio da acusação é uma garantia do Pacto de São José da Costa Rica. Isso é importante. Esse sistema, esse conjunto de mecanismos que vão formar um dispositivo, se o amigo Fernando coloca uma tampa naquela máquina, não filma, né, Fernando? Correto? Não tem jeito. Mas a tampa não filma, nem deixa de filmar. Não é ela o mecanismo de filmagem, mas ela impede a filmagem. Ela impede o funcionamento adequado do sistema. Então a citação por ela certa pode ser a tampa, pode ser o menor. Mas ela impede o exercício do direito de defesa. Então o que faz o Pacto de São José da Costa Rica? Diz, o que é fundamental é que a máquina funcione sem obstáculo para a captação da imagem. O que é fundamental é que o dispositivo processual penal funcione de tal maneira que não haja dúvida que o acusado sabe que está sendo processado. E, portanto, tem como, a noção mais ampla do contraditório, tem como participar do processo de produção da solução jurídica. Tem como participar do processo de produção. Então é isso também. Essa colocação do professor Tiago é muito importante. Ela é muito importante. Porque ela marca uma divisão de território no saber jurídico. Lembra que eu falei? O saber do processo penal é um saber da dimensão jurídica, histórica, antropológica. Mencionei também, falei política, histórica, antropológica, filosófica, no campo da epistemologia, do próprio conhecimento e etc. Mas não é um saber do processo civil. Não é um saber do processo civil. É diferente. Operação França. Lá tem um juiz. No Brasil aqui tem outro juiz. Não é porque leva o nome juiz, e o professor Cruz Tucci, numa intervenção precisa em um dos últimos seminários do IBCCRIM, seminários internacionais do IBCCRIM, disse exatamente isso. Falou, olha, não podemos confundir uma teoria das designações processuais, das denominações processuais, como uma teoria unitária do processo. Eu posso designar juiz a pessoas, a uma mesma pessoa. Se vocês fizeram um concurso da magistratura, vocês serão juízes, investidos em jurisdição, irão para uma comarca de juízo único, irão atuar pela manhã como juízes cíveis e à tarde como juízes criminais, terão atuações completamente distintas, como se fossem dois juízes diferentes. Dois juízes diferentes. O fato de ter a mesma designação não significa que cumprirão a mesma função.
e cumprirão a mesma função. Então, uma unidade de designação, ela vai cumprir uma função epistemológica totalmente diferente da função processual. Ela nos orienta, já sei, juiz é juiz, delegado é delegado. Agora, o que um juiz faz? A ordem jurídica específica daquele campo define. E no processo penal, ela vai definir de uma maneira muito diferente da civil, pela história, pela política, pela epistemologia, pela cultura, pela antropologia. Finalizando esse ponto, que é a parte da absolvição, se não tem acusação, não tem defesa, não pode ter sentença condenatória. Vê como as resistências são terríveis, né? Resistências são terríveis. Aí vamos encontrar as pessoas sustentando, mesmo dentro do Ministério Público, com uma ideologia está por cima de tudo isso, andando pior. Não, mas se for assim, o juiz vai ser o promotor de justiça, porque se ele resolver no final do processo que não vai mais seguir aquela acusação, ele vai impedir o juiz de condenar. É exatamente isso, é verdade. Não, a diferença é só do juízo de valor. É exatamente isso que vai acontecer, porque a acusação é do Ministério Público. Aquela regra do 129, inciso 1, me referindo aqui um pouquinho a Hannah Arendt, quando ela fala da evolução do processo penal, na democracia, no Estado de Direito, da necessidade do processo para ser processo, permitir que as duas soluções, a absolvição e a condenação, sejam possíveis. Não há processo, só uma solução é possível. Então, se a única solução possível é o Moro condenar o Lula, não há processo. Não há processo. Então, o processo só há quando as duas possibilidades se apresentam ab início reais e concretas. Para isso, esse juiz não pode ser o dono da acusação. Em momento algum. Nem no final. Nem no final. Ele julga se a acusação estiver ali. Se não estiver ali, ele não julga. É uma regra civilizatória. A regra do 129, inciso 1, ela é civilizatória. E observem, como é que tudo que eu falei aqui, como é que se espalha, né? A acusação não é só petição inicial, envolve cautelares, envolve atividade probatória, envolve argumentação. Isso é uma prova, isso é uma garrafa. Isso não é nada. Aqui é uma outra prova, um pagador. Isso também não é nada. Por que eu tenho as alegações finais? Quem é que pode me dizer? Professores, por que eu tenho as alegações finais? Para fazer a crítica sobre a prova. Porque a prova, como qualquer outra coisa, ela é um complexo que vai produzir um sentido. A garrafa produz um sentido em contato com o apagador, que produz um sentido em contato com a testemunha. Pode ser um sentido A, pode ser um sentido B. As alegações finais, elas compõem a instrução. Elas compõem a instrução porque qualquer elemento probatório, isoladamente, não significa absolutamente nada. Ele é construído num relato. É construído, tem que amarrar. Por isso a gente fala em conjunto probatório. Então não posso, tem lá uma súmula recentemente, algum tempo citada pelo ministro Toffoli, que é a defesa, a ausência de defesa constitui nulidade, a defesa deficiente, necessariamente não, etc. Súmula que eu esclareci num pequeno artigo que foi editada dias depois do AI-5. Localizei na história do Brasil quando é que essa súmula surgiu, para dizer, olha, não, a defesa tem que ser efetiva, como a acusação também tem que ser efetiva, o juiz não pode impedir o Ministério Público de argumentar, porque as provas elas não dizem nada isoladamente, ou se elas dizem alguma coisa para o juiz isoladamente, ele vai estar argumentando e vai estar decidindo, ele vai estar cumprindo o papel do acusador e do juiz ou do defensor do juiz. Não tem que cumprir esse papel, o acusador vai cumprir esse papel, vai pegar aqueles elementos e vai construir um relato em cima deles, estabelecendo ali qual é a lógica que permite defender que o sentido daquilo foi um homicídio, um roubo, um estupro, lavagem de ativos ilícitos, ou não foi nada disso, foi um ato atípico, ou foi um ato atípico. Então, a
minha defesa dos sistemas é exatamente essa. Que é, estamos diante de complexos de responsabilização criminal. Complexos de responsabilização criminal. Pensem sempre, quando lembrarem disso, pensem no carro, que é a coisa mais simples. O carro está lá tudo, não tem combustível, não anda, não tem freios, vai se arrebentar na parede. Vai se arrebentar na parede. Tá? Então, esse é... E na grande caminhada que nós fizemos, na trajetória que a história nos revela, a presunção de inocência vai ser o elemento decisivo nisso tudo. Esse sistema acusatório dialoga com a democracia na medida em que presume o acusado inocente. Não dialoga quando não o presume inocente. Pode escolher a expressão que vocês quiserem. Presunção de não culpabilidade, presunção de culpabilidade, presunção de culpabilidade, indúbio pro società. Na dúvida, pronuncia. Isso é presunção de culpabilidade. Nós podemos ter isso no processo penal brasileiro? Não, porque o inciso 57 do artigo 5º diz que é a presunção de inocência. Volto a dizer, não se pode interpretar contra o texto da Constituição. Então não há... há um autor italiano chamado Antonio Cavalieri que define o indúbio pro società da maneira correta. O que é o indúbio pro società? É o indúbio contra réu. Indúbio pro società não é indúbio pro società, é indúbio contra réu. Então, a presunção de inocência não vai admitir o indúbio contra réu. Não vai admitir o indúbio contra réu. Desafio que vocês vão ter ao longo do curso, em cada uma das aulas, sobre cada tema. Inquérito policial, investigação criminal, provas, medidas cautelares, decisões, em cada tema, identificar os elementos dos sistemas nesses sistemas. O risco que nós temos nos sistemas, o risco que nós temos no estudo do processo penal, é que como as matérias, até por uma questão pedagógica, elas são dadas separadamente, né? Você vai lá e monta o currículo, né? Aquela primeira aula de sistema, ela se perde, fica uma coisa meio perdida, né? Aí fala tal, aí depois você começa a falar das categorias separadamente, das etapas do processo, de determinados institutos, e essa visão global ela vai se dissolvendo. E isso eu costumo dizer, isso é terrível no campo da prova, porque na presunção de inocência que rege tudo isso, uma regra dessa regência é que não são admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Há um direito de não ser processado por meio de provas ilícitas. Nós temos esse direito. Não sermos processados com o emprego de provas obtidas ilicitamente. Então, quando você separa isso tudo, a ilicitude da prova começa a perder a densidade. Ela está fora do sistema. Aí já se começa a falar, não, mas se eu pudesse não considerar essa prova tão ilícita assim. Falarei disso amanhã no Seminário Internacional de IBCCRIM, discutindo as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público. Pode. Isso não há essa possibilidade. A Constituição não abre essa possibilidade. A brasileira. E ainda é a Constituição brasileira a que deve nos reger. Eu termino lembrando um importante historiador, Leandro Conder. Leandro Conder, professor falecido ano passado, atrasado, recentemente, por história, da UF. Ele escreveu alguns textos, um deles sobre Hegel. Ele citava uma frase de Hegel, que um povo, ele se qualifica na medida em que ele tem a capacidade de produzir as regras que vão reger a sua própria vida. Com muita dificuldade nós conseguimos fazer isso em 5 de outubro de 1988.
Vocês, defensores públicos, vocês estão ali, né? Vocês são a resistência à acusação. Vocês, futuros defensores públicos, são os responsáveis por isso. Klaus Ursing vai dizer: a defesa é o tutor jurídico-constitucional da presunção de inocência. O defensor é o tutor jurídico-constitucional da presunção de inocência. Vocês estão lá para defender a presunção, estarão lá, brevemente, para defender a presunção de inocência, conforme, citando Hegel, as leis que nós somos capazes de produzir. No nosso caso, né, conforme a nossa Constituição. Bem, é isso. Como eu disse, é uma confusão danada. Então, torço para que tenham entendido e pergunto se tem perguntas. Diga. Nessas últimas aulas nessas aulas que a gente tem tido aqui no curso, a gente tem ouvido falar do processo, pelo menos eu, de uma forma muito diferente, né? Como o que tem que proteger o réu, né? E na prática a gente vê que não é assim. Eu gostaria de saber se o professor, qual a opinião para um futuro, e se esse futuro, se for otimista, se está muito distante de acontecer, né? Que a gente percebe que sistema acusatório a gente não tem. Tem inquisitorial, em certos momentos... Tem Facebook? Tem. No Facebook, eu estou publicando uma sequência de posts. Está no 5º post. Todos eles, eu fiz uma intervenção na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, em um seminário sobre a reforma processual penal, depois de um grupo de professores do processo penal brasileiros, integrado também pelo professor Antônio Pedro, pelo professor Maurício Zanotti, que vocês conhecem aqui também, de São Paulo, por outros tantos professores, o professor Jacinto Coutinho, ter ido ao Chile acompanhar a reforma, um juiz do Chile, queridíssimo amigo, ele foi ao Rio de Janeiro, alguns professores também foram e eu também falei sobre a reforma lá. E fiz uma fala dura sobre isso, o processo penal com prática social, os conceitos, etc. Uma fala um pouco dura, que eu senti que foi dura pela reação das pessoas, impactante ali. E aí eu resolvi desdobrar isso no post, explicar qual é o conceito de direito com prática social, que não é um conceito estritamente meu, é um conceito também, por exemplo, de Lilo Batista. Quando ele trabalha com o direito penal, ele também trabalha com a ideia do direito com prática social. Se você encarcera as pessoas, se você castiga as pessoas, se a realidade é uma realidade de punição, você não pode ignorar essa realidade, não pode, o normativo não está dando conta de explicar aquilo ali, não está dando conta de explicar. Então tem esses 5 posts que eu gostaria muito que você lesse. Se você tem Facebook, pode ler com calma. Uma parte deles está aqui, a primeira parte está aqui, eu vou deixar. Você vai observar que tem umas repetições. Estão faltando 2, tá? Tem que ir lá no Facebook para pegar. Tem repetição porque eu coloco por semana. Eu estou fazendo isso de propósito. Faltam 2 outros posts para complementar. Então, entre um e outro eu explico o que é. Você pula a parte que eu explico, vai pegar, tá? Vai ficar para vocês. Porque essa questão do júri que o professor colocou... Quero você na linha de frente. O professor colocou... Eu nunca tinha visto por esse lado, de ser um direito do réu e ele poder escolher. E talvez essa seria a solução para esses grandes circos que a gente vê, que a mídia acaba fazendo. Se o réu tivesse o direito de escolher ser julgado pelo júri, um juiz singular, né? Como é seu nome, perdão? Débora, talvez não exatamente por aí, Débora, mas compreender o processo como direito do acusado, mas um direito complexo e que deve ser efetivo. Lembra que eu falei da Hannah Arendt? A Hannah Arendt escreve aquilo que eu mencionei quando ela faz a cobertura do julgamento de Eichmann. Que ela disse: Eichmann está sendo julgado? Já se tem que ser absolvido. Efetivamente. E Eichmann foi o sujeito responsável, efetivamente responsável, pela morte de 6 milhões de judeus. Um crime bárbaro. Um crime que eu
imagino que mesmo o mais arraigado abolicionista dificilmente sustentaria que não haveria de ser reprovado, Mas a questão que ela estava colocando era outra. A questão que ela estava colocando é: há ou não há processo? A frase que ela cita é de um autor da escola de Frankfurt, Schreiber: processo só há se efetivamente no seu início a acusação e defesa tiverem chances de vencer. Não era efetivamente o caso de Eichmann. Então, a ideia do processo no direito do acusado, ela vem daquela dimensão política de que, historicamente, o processo ele foi usado para controle social de segmentos da população indesejáveis, etc, etc. Não significa que não tenha sido usado contra pessoas que praticaram violência a interesse vital de outras pessoas. Também. Não exclui isso. Mas, politicamente, é muito mais do que isso. Daí o processo ser a resistência. Mas essa primeira noção do processo como resistência, e eu entendo você, também já pensei como você, ela não deve nos levar à angústia de querer a resposta para hoje. Eu quero resolver isso, porque o que eu estou vendo é um massacre dos direitos. É o que nós estamos assistindo no Brasil, em grande parte do mundo, é um massacre do direito. O que nós estamos assistindo é um não processo. É a transformação dessa ideia generosa de processo penal em legitimar essa intervenção, essa dura intervenção do Estado na atribuição de responsabilidade. Então não pode ser um mero pretexto, ele está voltando a ser pretexto. Eu não trouxe, uma pena que eu não tenha trazido. Há um autor italiano que fala da função ritual do processo, chama-se Michele Tarufo, que ele diz: olha, em muitos lugares o processo é usado para cumprir uma função ritual, que é de, um tanto, controlar a sociedade. Olha, aquelas pessoas que estão sendo castigadas não estão sendo castigadas com o processo. E um processo que cumpre uma mera função ritual, e essa é a história do processo penal ocidental, e eu falo do processo penal ocidental porque eu não conheço a fundo o processo penal do Oriente, do Extremo Oriente, da Oceania, da África. Porque o resto do mundo não é só o Ocidente, o mundo não é só a Europa. Mas eu destaco isso porque eu entendo muito, que é muito importante destacar. Mas essa é a história. Então, essa é uma história. Lembra que eu falei das duas forças? Forças de transformação, a gente chama de forças contrariantes. Então, essa é a história. A força contrária é a de proteção do acusado. Fala: não, isso não, uma democracia, um Estado de Direito não pode ser isso. O Estado de Direito não pode admitir que o poder se exerça de maneira arbitrária e caprichosa, cumprindo meras funções rituais. Mas a gente fica ali: mas eu estou vendo isso acontecendo na minha cara, eu sou defensor, eu sou advogado, eu sou juiz. Eu hoje falei com um juiz angustiado, discordando da prática de seus colegas juízes. Eles não podem fechar os olhos à tortura, eles não podem fechar os olhos à prova obtida por meios ilícitos. E vários promotores de justiça e procuradores da República também resistem a isso, falando: isso que está acontecendo, o que nós estamos experimentando é uma barbárie. Isso nos angustia. Mas o que eu devo dizer é que, embora nos angustie, não há soluções simples. Primeiro, disse isso agora o professor queridíssimo Jackson Zillo: as ciências sociais, elas sempre andaram muito mal com a predição, no momento em que resolveram estabelecer prognósticos certeiros. O futuro está sempre em aberto, exatamente porque não se sabe como essas forças vão se combinar, que resultado derivará deste impacto entre elas. O futuro está sempre em aberto. Mas é um enorme risco. Nós não podemos substituir a nossa vontade de ter uma segurança no futuro, ter uma coisa mais justa, pelo que vai ser o futuro. O futuro é o futuro. O futuro não está conosco. Eu costumo dizer o seguinte: a angústia é a ansiedade, é o nosso movimento de trazer o futuro para o presente. Nem no singular, você, Débora, consegue isso, nem a sociedade humana. Isso vai repercutir nas disciplinas da prova, uma série de campos.
Isso vai funcionar. Então, o futuro vai estar sempre lá na frente. E as transformações, elas se dão, podem se dar por ruptura, Revolução Francesa, etc. Mas algumas rupturas são traumáticas, golpe de Estado militar no Brasil, e elas podem se dar paulatinamente. Eu creio que, eu diria, é mais seguro a gente trabalhar pela transformação paulatina. Como é que a gente trabalha pela transformação paulatina? O Thiago me liga e me diz, me liga não, manda no Facebook, ele não sabe, eu odeio mensagem no Facebook. Faça um convite pelo Facebook, eu não sei mexer no Facebook, mas eu sei. Eu sei. Mal WhatsApp, eu sou um sujeito antigo, eu gosto de e-mail. E-mail é uma coisa que funciona comigo. Eu só me encaminho o e-mail, eu leio e eu respondo o e-mail da pessoa. Fica uma comunicação perfeita. Mas aí o Thiago me encaminha lá o negócio, não, estamos assim com um curso com características tais, quais e quais. E aí eu me lembrei que em 1993 eu fui para um lugar chamado Posse, que é o interior de Nova Iguaçu. Aí eu ia para um lugar chamado Posse, interior de Nova Iguaçu, às sextas-feiras da noite. Eu saía às 8h30 da noite e ia para lá. Ia para um ginásio, que era a sede de um sindicato. E lá eu tinha operários, donas de casa, sapateiros, pessoas humildes, e era chamado Universidade Popular da Baixada, que é a minha primeira experiência de formação de assessores jurídicos populares. Para conversar com eles, estabelecer estratégias de dizer: nenhum policial militar vai entrar na tua casa enfiando o pé na porta. Como é que você vai reagir? Vai dar uma de herói, vai morrer lá, vai ficar bem, vai morrer. Então, como é que se reage a isso? Como se organiza para se reagir a isso? Então, quando o Thiago me faz esse convite, imediatamente eu aceito. Não é isso, Thiago? Porque vocês são transformação. Só não precisa querer que elas se deem imediatamente, porque elas não se dão imediatamente. Confiem. Tem que confiar. Que elas vão se dar na medida em que isso que está aqui proliferar. Vão virar defensores públicos? Uma coisa legal de fazer é substituir o Thiago aqui, ajudando outros tantos. Essa é a luta que a gente pode travar, é a transformação que a gente pode efetivamente produzir. Tá bom? Então, calma, não há chave mágica, não há, como é que é, a lanterna mágica lá. Algo mais? Tranquilo? Thiago, muito obrigado. É isso. É isso.